Olá, este é o podcast Classe Bíblica. É o momento de estudarmos um pouco a Bíblia. E nesta terça, 6 de outubro, temos a Cláudia aqui para conversarmos um pouco sobre esse tema tão importante sobre a educação. Cláudia, qual é o tema de hoje? Olá, Jaziel, bom dia a todos os nossos ouvintes. O tema de hoje é comunicação. Em um sentido muito real, educação em qualquer nível é uma forma de comunicação. O professor ele tem o conhecimento, ele tem a sabedoria, ele tem as informações, os fatos, o que quer que seja, e ele vai transmitir aos seus alunos. Alguém que está repleto de conhecimento, ele deve ser capaz de comunicar aos outros esse conhecimento. Caso contrário, não vai servir de muita coisa, não vai servir de nada esse conhecimento que ele tem, né? Pelo menos em termos de ensino. Contudo, existe um outro nível. A habilidade de ensino não envolve somente a capacidade de comunicar. O relacionamento ele é igualmente crucial para o processo. No nosso guia de estudos, na página 22, tem um texto que diz assim: o verdadeiro professor pode transmitir aos seus discípulos pouco benefício, tão valioso quanto o seu companheirismo. Com relação a homens e mulheres, pode dizer que podemos compreendê-los quando entramos em contato com eles pela empatia. Isso é muito mais perceptível quando se trata de jovens e crianças. Temos necessidade de compreendê-los, a fim de beneficiá-los de maneira mais eficaz. Resumindo, em outras palavras aqui, um bom ensino também funciona no nível emocional e pessoal. Você vai conhecer ali o seu aluno para que você possa ensiná-lo. No caso da família como uma escola, isso é muito importante. Um bom relacionamento deve ser estabelecido entre o aluno e o professor. E os relacionamentos, eles são estabelecidos e são desenvolvidos por meio da comunicação. E aqui entra uma parte muito importante do nosso estudo deste dia. Quando cristãos não se comunicam com Deus mediante a leitura da Bíblia, a oração, o relacionamento fica estagnado. As famílias precisam de orientação divina se quiserem crescer na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Então nós precisamos aprender de Cristo. Nós precisamos estudar a sua palavra, termos um relacionamento com Ele, de filhos, de alunos, que se assentam aos pés do professor para aprender dele. Porque nós vamos aprender e vamos também instruir outros para que aprendam aos pés de Cristo Jesus. Então, o ponto da lição de terça-feira, do nosso tema desse dia, é a comunicação e, além disso, a necessidade que nós temos de nos comunicarmos com o nosso Deus. Agora vamos considerar um pouco sobre como podemos desenvolver fortes relacionamentos familiares. Temos vários versos que eu vou citar para que você leia depois. Salmos 37, 7-9, Provérbios 10, 31, 32, depois o capítulo 27, verso 17, Efésios 4, 15, 1 João 3, 18, Tito 3, 1 e 2 e Tiago 4, 11. Quem vai comentar um pouco sobre esse assunto é o Daniel. Daniel, tudo bom? Sim, Jaza, vou responder e usando versículos bíblicos para podermos compreender melhor o que está escrito na Bíblia, até mesmo para interpretar essa pergunta. E, primeiramente, aí também eu quero agradecer a você, ouvinte do podcast Classe Bíblica, por estar dispondo um pouco do seu tempo aí para poder aprender, né, e se desenvolver na Palavra de Deus. Bom, sem mais delongas, vamos lá. Como podemos desenvolver fortes relacionamentos familiares? Essa pergunta você pode responder, né, nós podemos responder de várias formas, né? Mas é muito bom usarmos a Bíblia para poder falar conosco nesse momento, não é? E dessa forma, como podemos desenvolver fortes relacionamentos? Alimentando a paciência e o amor, não é? E renunciando o ódio. E assim, dessa forma, eu vou compartilhar com vocês alguns versículos bíblicos para entendermos melhor o que devemos fazer, né, para poder desenvolver esses relacionamentos. E em Provérbios está escrito assim, ó: os homens direitos sabem dizer coisas agradáveis, porém os maus estão sempre ofendendo os outros. Provérbios 10, 32. Vou continuar lendo aqui para vocês mais alguns versículos e no final nós vamos concluir todo esse processo, né?
Os homens direitos sabem dizer coisas agradáveis, porém os maus estão sempre ofendendo os outros. Isso aqui está em Provérbios 10, 32. E esses versículos, eles formam outro par de sentença também, né? Sobre a fala da verdadeira e também da fala falsa, né? E esta repetição, né, tem algumas variações e indica a importância da verdade e da mentira, tanto naquela época como também nesse mundo moderno aí em que nós estamos vivendo hoje. E continuando ainda em Provérbios, podemos dizer que as pessoas aprendem umas com as outras, e assim como o ferro afia o próprio ferro, em Provérbios 27, 17. Já em Efésios, pelo contrário, fala a verdade com espírito e amor, né? Que cresçamos em tudo e alcançamos a altura espiritual de Cristo, que é a cabeça. Né? Você vai achar essa passagem lá em Efésios 4,15. 1 João também diz assim, ó, meus filhinhos, o nosso amor não deve ser somente de palavras e de conversa, deve ser um amor verdadeiro que se mostra por meio de ações. 1 João 3,18. Já em Tito, recomenda aos irmãos que respeitem as ordens dos que governam e das autoridades que estejam e que sejam, na realidade, obedientes, estejam prontos também para fazer tudo o que é bom. Tito 3, versículo 1. Bom, aconselhe que não falem mal de ninguém, mas que sejam calmos e pacíficos e tratem a todos com educação. Tito 3, 2. E para finalizar aqui, né, no livro de Tiago, fala exatamente assim. Meus irmãos, não falem mal um dos outros. Quem fala mal do seu irmão em Cristo ou julga, está falando mal da lei e julgando-a. Pois se você julga a lei, então já não é uma pessoa que obedece à lei, mas é alguém que a julga. Guarde essa mensagem, irmão. Tiago 4,15. Bom, temos estes e muitos exemplos que nos mostram como devemos desenvolver relacionamentos e, se usarmos de forma adequada, conseguiremos evoluir nesse processo. Conseguiremos também ter relacionamentos fortes, duradouros, não é? De tudo que eu acabei de ler para vocês, são conselhos que nos ajudam a discernir o bem do mal. Agora, eu gostaria de saber de você, de qual lado você está? É importante você ter essa resposta. Muito obrigado.